Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador. Seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 13, versículo do 18 ao 21. E a palavra de Deus hoje nos fala: naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer nos falar hoje. Nós vemos hoje Jesus nos contar 2 breves parábolas comparando o reino de Deus. Um com a mostarda, a semente de mostarda, e um com o fermento, o qual a mulher prepara junto com a farinha. Nós vemos que Jesus, em outro evangelho, ele conta a parábola da mostarda, do grão de mostarda, que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, que é a menor semente, nós poderíamos mover as montanhas. E assim que é o reino de Deus na verdade. Muitas vezes nós queremos enxergar o reino de Deus com coisas gigantescas, com coisas grandes, mas é nas coisas pequenas no qual o reino de Deus se revela. Foram assim quando Cristo escolheu os seus discípulos. Ele não foi procurar os doutores, os entendidos da lei, os entendidos das Escrituras. Não, ele foi procurar aquelas pessoas simples, aqueles pescadores para ser seus discípulos e anunciadores do Evangelho. Esses foram os homens que Jesus quis para que fossem os seus discípulos, os seus apóstolos. Assim é o grão da mostarda, o menor das hortaliças, mas quando ela cresce, torna-se uma grande árvore, e as árvores dos céus fazem os ninhos nos seus ramos. Assim é a palavra de Deus, muitas vezes, quando ela penetra no nosso coração, quando nós permitimos que ela penetre. Muitas vezes ela é pequena, mas ela nos toca profundamente, e ali faz crescer em nós o amor verdadeiro para o reino dos céus. Imaginemos também essa mulher que pega a farinha e não tem fermento. A massa não cresce. E esse fermento, que é uma pequena porção, é que faz com que tudo se transforme. Aquilo que era pequeno, aquilo que não tem valor, se transforme numa massa, num pão, num bolo, numa coisa maravilhosa. O fermento faz com que as coisas cresçam. Entendemos essa relação nas coisas pequenas de Deus, nas coisas pequenas de Jesus Cristo, pois é assim que Ele se revela, nas coisas simples, nos pequeninos, muitas vezes nos abandonados, muitas vezes nos excluídos, e muitas vezes nós estamos procurando o Cristo em coisas gigantescas, em coisas faraônicas. Assim o Cristo veio ao mundo, de forma simples, humilde. Assim o Cristo se revelou, assim o Verbo se fez carne. O Cristo não veio em carruagens de fogo com os seus anjos, não. O Cristo nasceu de uma mulher simples, na pobreza, na humildade, numa manjedoura, num estábulo. Esse foi onde o Cristo nasceu. É assim que o reino de Deus se revela para cada um de nós.
É assim que o Cristo se revela para a humanidade, na sua simplicidade. Quando ele fala para aquele jovem que disse que queria segui-lo, ele fala que as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É assim, na simplicidade, que Deus se revela para nós. Que nós possamos olhar o simples, que o simples toque o nosso coração, para que nós deixemos crescer, assim como a mostarda, crescer dentro de nós, e que aí sim nós sintamos todo o poder do reino de Deus sendo revelado em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.